Será que é seguro comprar um imóvel com enfiteuse? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Eu quero tirar esse medo que talvez você tenha dessa palavra, enfiteuse. Quem não conhece realmente fica um tanto receoso quando vê eventualmente aí na matrícula do imóvel ou até mesmo vê os nomes aí domínio direto ou domínio útil e acaba não entendendo nada. Então é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Meu nome é Camilo Rogério, sou advogado e sejam bem-vindos. Não se esqueçam, logicamente, aí de curtir o vídeo e compartilhar conhecimento, que é muito importante, né? Aí a gente acaba que as pessoas param de ter esse receio, né? Porque a gente vai ver que sim, é seguro, mas tem algumas coisinhas que realmente você precisa saber antes de adquirir um imóvel com enfiteuse. Primeira coisa que você precisa saber é a nomenclatura, né? Que nem sempre na matrícula vem expressamente enfiteuse. Eu já vi, por exemplo, matrícula de imóvel que não estava escrito enfiteuse, porém você tinha disposição de domínio direto e domínio útil. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que houve uma certa divisão aí na questão da propriedade, né? Você tem o domínio direto, que vai pertencer aí, via de regra, à União, e o domínio útil, que vai pertencer a quem adquirir o imóvel, no caso, a pessoa física ou pessoa jurídica, tá? Então, vou colocar aqui pessoa, não vou especificar se é pessoa física ou jurídica. Pessoa que pode ser aí o adquirente, né? Quem adquiriu. Adquirente. Rente. Pronto. Quem adquiriu esse imóvel, certo? Perfeito. Então você já sabe que o domínio útil pertence à pessoa e domínio direto à União. Ah, e como que eu vou me lembrar disso, né? Eventualmente, se você precisar se lembrar disso, pense que a pessoa é quem vai utilizar o imóvel, certo? Apesar do domínio direto ser da União, quem vai utilizar o imóvel é a pessoa. Logo, ela tem o domínio útil. É o que faz sentido aqui, ok? E aí, você tem que se lembrar que, no caso, a União, ou quem tem o domínio direto, vai se chamar, né, nessa questão da enfiteuse, senhorio, olha só. Então, é o senhorio. E quem está com o imóvel, quem é o adquirente aí, quem possui o domínio útil, é o enfiteuta, ok? Então, são nomes aí que você vai ter que lidar quando tratar de uma situação com enfiteuse. O senhorio e o enfiteuta. Feita essa divisão, você já tem aí o esclarecimento, domínio útil, domínio direto. Perfeito. O que mais você precisa saber antes de adquirir um imóvel? Você precisa saber que sim, é seguro. Logicamente, você vai fazer as diligências de praxe, né? Não é que é seguro e você não precisa verificar mais nada. Não quer dizer isso. Logicamente, você vai ter que pesquisar o proprietário anterior e entre outros fatores aí, mas sim, não há nenhuma implicação a mais além dessa aqui que eu vou falar para você, tá? Aqui no caso, na enfiteuse, você vai ter que pagar o foro. O que é o foro? É como se fosse uma taxa, vou usar esse nome aqui só para simplificar. A ideia nesse vídeo é simplificar o assunto, tá? Passando informações relevantes aí para vocês. Então, o foro, que é uma taxa que você vai pagar anualmente. Anual. Ok? É uma taxa anual. E aí, na hora da transferência do imóvel, você vai ter que pagar o laudêmio, tá? Transferência. Vou abreviar assim. Transferência do imóvel vai ter que pagar o laudêmio. Então, qual que é a diferença de um imóvel comum, digamos assim, que não tem enfiteuse, para um imóvel com enfiteuse? Só para você entender, a enfiteuse, via de regra, ela é aqueles imóveis em terrenos da marinha, próximos à praia, né, e tudo mais. Então, você tem que a enfiteuse é, via de regra, isso. Mas eu já vi também um caso em que o imóvel ele ficava em terras que eram indígenas, né? Eram terras indígenas, e aí foi construído lá todo um condomínio. Então, naquele local tinha enfiteuse, porque não era terreno da Marinha, porém eram terras indígenas. Então, tinha mesmo que pagar aí o foro para a União e também o laudêmio, ok? Então, qual é a diferença de um imóvel comum, aqui ó, comum, para um imóvel com enfiteuse, certo? No imóvel comum, para transferência, você vai ter que pagar o ITBI, Imposto de Transferência sobre Bens Imóveis. Para o imóvel com enfiteuse, vou abreviar assim, você vai ter que pagar o ITBI também, tá? Mais o laudêmio. Laudêmio, vou abreviar, ok?
Então veja a diferença, você realmente vai ter um gasto a mais, tá? Aí qual que é maior, qual que é menor? Aí vai depender do local, vai depender o tamanho do imóvel, do terreno e tudo mais, tá? Mas via de regra o laudêmio é um valor menor do que o ITBI, tá? Mas se você já viu algo diferente, comente aí. E outra coisa que você vai ter que se preocupar é na taxa. No caso, você tem aí no imóvel comum que pagar o IPTU mensalmente ou anualmente, no caso. E aqui no imóvel com enfiteuse, você tem que pagar o IPTU mais o foro. E como eu falei, é como se fosse aí uma taxa anual. E você não consegue transferir o imóvel se não estiver com isso aqui em dia. Então, isso aqui precisa estar em dia. Você vai pagar para quem? O foro. Para o senhorio, né? No caso aqui, nesse exemplo que eu estou utilizando, a união, né? Então, você vai ter que pagar o foro anualmente, tá? Também não é uma taxa tão alta assim, mas vai variar do tamanho do imóvel, terreno, o local e tudo mais, ok? Então é isso. Então a pergunta, posso comprar um imóvel com enfiteuse? Sim, você pode comprar, mas saiba que você vai entrar nessa situação aqui, ok? Então é basicamente isso, e aí você faça aí as pesquisas de praxe e principalmente verifique se não tem situações de foro atrasadas, tá? Logicamente a União ela tem preferência para adquirir esse imóvel, então por ela ter ali o domínio direto, ela tem preferência, mas no caso, na maioria das vezes, essas transferências, essas vendas de imóvel com enfiteuse ocorrem de forma tranquila, ok? Até porque você avisa a União, né? Você tem que falar com a Secretaria de Patrimônio da União para emitir a guia para pagar o laudêmio e se tiver também os foros aí atrasados, certo? Espero que tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de compartilhar e de curtir. Obrigado e até a próxima!